Boa noite, meu nome é Rafael Alves Faria. Hoje, dia 13/3/2026, às 20h46 da noite. Eu vou estar continuando aí a minha série de mostrando os meus repositórios do GitHub. E esse aqui é um programa que eu fiz para ajudar nas marcações de intenções de missa, né? Que para quem frequenta as missas aí, principalmente no Brasil, né? Porque eu acho que lá fora não é muito comum isso, mas principalmente na minha cidade a gente marca intenções de missa que as pessoas podem pagar, e aí a gente faz numa lista, né, com o nome das pessoas, por exemplo, para aniversário, ação de graças ou falecido, recuperação da saúde. Então a pessoa pode estar marcando, e antes da missa começar, alguém lê as intenções, né? Antes da missa, e aí tem a celebração. E caso tenha sétimo dia, por exemplo, ela é lembrada no momento da consagração lá. Então, eu fico marcando as intenções de missa na catedral, na minha igreja aqui da minha cidade. E eu criei esse programa para facilitar, porque era muito complicado ficar mexendo no Word, e toda hora ele desformatava, vinha da secretaria desformatado o Word, e aí tinha que ficar sempre arrumando o documento e arrumando as linhas, e enfim, dava muito trabalho. Então eu acabei criando esse programa para facilitar, para ser mais rápido. E é um programa que auxilia na marcação de intenções de missa, né, como o próprio Bruno já diz aí. O repositório contém um sistema de Python desenvolvido por mim, Rafael Alves Faria, para auxiliar na marcação de organização e impressão das intenções de missa na Catedral do Divino Espírito Santo de Divinópolis, Minas Gerais. O programa permite cadastro de intenções para todas as categorias, controle de valores pagos e recebidos, dinheiro ou Pix. Cria um arquivo TXT com o nome do pagador e o valor total do Pix. Edição e exclusão de intenções remarcadas. Importação de intenções a partir de um arquivo .docs. Exportação automática para uma planilha Excel formatada. Organização automática das categorias. O que isso tudo significa? Quando você executa o programa, você pode selecionar e marcar, editar, mostrar os dados e sair, né? Eu vou acabar mostrando depois o programa de execução, e eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Mas aqui você pode cadastrar as intenções de todas as categorias que tem lá na igreja, que é honra e louvor, intenções, recuperação de saúde, aniversário natalício, aniversário de casamento, recuperação de saúde, sétimo dia e irmãos falecidos. O controle de valores pagos recebidos, ele mostra o tanto de valor recebido no dia, né, usando o programa, e ele mostra os valores, e o Pix, como aqui diz, você registra o nome da pessoa que pagou o Pix, né, o nome que vem no Pix, para já poder enviar na secretaria, porque antes a gente tinha que sempre escrever num papelzinho o nome do pagador e o valor do Pix. Aqui você já tem salvo no programa, né, o nome do pagador e o valor do Pix que a pessoa fez. Dá para você editar ou excluir uma intenção remarcada, caso a pessoa desista de marcar ou você digite alguma coisa errada. Então você pode fazer isso. Uma coisa que acontece muito é uma pessoa marcar uma intenção e depois no final falar que é um casal. Então o casal, como conta como uma intenção, você depois tem que ir lá alterar no programa e colocar como uma só, para o programa não ter problema depois de mostrar os valores. Importação de intenções a partir de um arquivo .docs. Como esse programa é utilizado até então só por mim, a secretaria continua mandando as intenções já marcadas no arquivo de Word. Então eu fiz um sistema que consegue ler esse arquivo de Word e mandar ele para dentro das listas, né, para destaque lá do Python, e aí ele já manda direto no arquivo. Então o programa já começa com alguns nomes já dentro, que são os nomes que já foram marcados na secretaria previamente. Ele exporta depois, no final, quando você seleciona imprimir, tudo para uma planilha do Excel, e ela já vem formatada. E eu preferi usar a planilha porque eu não consegui fazer o sistema que a gente usava lá, de deixar
uma tabela, né, do Word. Então, como eu não consegui fazer isso com o Python, eu já mando direto para um Excel, porque ele já tem o formato de planilha, né, já tem o formato dessa tabela. Então, é mais simples. Organização automática das categorias, né, e as categorias são as que eu citei antes, e ele organiza automaticamente todas elas. Tanto os nomes que vêm do arquivo docs, quanto os nomes que você digita. Aqui é como está estruturado, né, na pasta do projeto. Depois eu vou acabar alterando isso porque gostaria de adicionar um ignore e tudo mais. Mas até então, e separar o arquivo main, as funções em vários arquivos, porque fica mais fácil de visualizar e de dar manutenção depois, né. Mas como eu fiz rapidamente, né, eu usei tudo no mesmo arquivo. E aí tem o MemPy, os requirements, que serve para você conseguir baixar os requisitos, né, do arquivo, porque ele usa diversas bibliotecas e algumas ela pode usar num ambiente virtual. E aí você usando esse requirement aqui, você consegue usar facilmente o programa. As intenções.docs, que é o arquivo das intenções que foram marcadas na secretaria. A lista do Pix, que é gerada automaticamente pelo programa, e a planilha também, que é gerada automaticamente pelo programa. Requisitos do sistema, as bibliotecas necessárias e a versão do Python estão listadas aqui. A maioria delas é para ler os arquivos de docs e mandar para as planilhas e tudo mais. Instalação das dependências, como eu disse, eu uso esse arquivo txt do requirements, então você só precisa digitar esse código no terminal e ele já vai baixar essas bibliotecas aqui. Esse aqui é ensinando um pouco como configurar esse ambiente virtual, né, que você precisa dele para usar alguma dessas bibliotecas, que elas não funcionam sem ele. E alguns avisos importantes. Para fazer a leitura dos arquivos.docs, o mesmo precisa estar nomeado como intenções.docs, senão ele não vai encontrar o arquivo. Caso o arquivo docs esteja mal configurado, ele pode ficar desestruturado. Isso acontece porque eu só fiz testes com o arquivo docs, ele enfileirado certinho assim, os nomes, né? Então primeiro vem o título, por exemplo, Irmãos Falecidos, e aí todos os nomes seguindo reto. Então, se você jogar para o outro lado, dar um /tab, então ele pode acabar não lendo corretamente e aí a sua planilha vai ficar desestruturada. Então, ele tem que estar certinho o arquivo docs para poder ler certo. É importante verificar a planilha para corrigir possíveis erros, no caso de uma formatação ruim do arquivo docs original. Então, isso aqui é só para dar um lembrete, porque caso seu docs não esteja configurado direito, você tem que antes verificar a planilha antes de imprimir para você ver se ela está correta. A planilha deve ser reconfigurada para impressão, para que a impressão ocorra corretamente. Isso acontecia principalmente nas primeiras versões do programa. Hoje em dia já não tem tanto esse erro. Mas caso você tenha muitas intenções, então talvez você tenha necessidade de ter que manualmente alterar a planilha. Então tem esse porém aí, porque eu não cheguei a testar com tantas intenções ainda, por exemplo. Mas até então ele funciona corretamente, sim, as planilhas. Futuras implementações, uma interface gráfica ao invés de usar pelo terminal para que seja mais acessível para pessoas leigas. Então depois de Leverage Me eu vou estar mostrando aí para vocês como que ele funciona na prática. Galera, tinha dado um erro aqui, mas eu consegui colocar aqui o ambiente virtual. Como eu disse, precisa do ambiente virtual para funcionar, né? Então vamos lá. Abriu aqui. Ok. Esse aqui é o menu principal. Você pode marcar a intenção, mostrar os dados, editar, imprimir ou finalizar. Os dados, o que é? Quando você marca as intenções lá, você tem que colocar o total de intenções, o valor total e o seu nome. Então isso aqui é para facilitar, porque aqui já vai mostrar o total de intenções, o valor total e tudo mais. Eu não coloquei nenhuma... ele já vai estar, na verdade, com algumas intenções já marcadas, que são do intenções.docs. Então se eu vim aqui em imprimir, por exemplo, ele vai criar um arquivo x, intenções xlx, né? Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se eu vim aqui em imprimir, por exemplo, ele vai criar um arquivo intenções xlx, né? Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir, ele vai estar com todas as intenções marcadas. Então, se você for lá então e abrir,
Olha só, aí já tem tudo aqui, ó. Então, essas intenções, elas estão dentro desse intenções.docs. A gente pode até conferir, ó. Por exemplo, ó, São Vicente de Paulo, São Sebastião, São Francisco de Paula. Isso é um relouvor, certo? Então, se a gente vier aqui, intenções.docs, olha só, São Vicente de Paulo, São Sebastião, São Francisco de Paula. Então, tá realmente correto. Se a gente marcar uma intenção, por exemplo, vamos lá, a gente pode selecionar se a gente quer marcar para um relouvor, aniversário, aniversário de casamento, ação de graças, intenções, recuperação de saúde, 7º dias ou alma. Vamos colocar um relouvor para ação. Ó, vou testar uma coisa com vocês também. Se eu escrever rapidamente, não colocar, por exemplo, a letra maiúscula, ele vai corrigir depois. Tá vendo? Vou colocar São Carla Cutis. Aí eu vou voltar e ele vai pedir para eu informar a minha forma de pagamento. A pessoa pode pagar com dinheiro ou com Pix. Se eu selecionar dinheiro, ele vai pedir para eu digitar o valor recebido. Eu não posso digitar um valor menor, por exemplo, eu tenho que pagar R$3. Se eu selecionar 2, ele vai falar para eu digitar um valor válido. Se eu digitar 4, ele vai informar o troco e vai pedir para eu apertar Enter para continuar e vai voltar para o menu principal. Se eu marcar uma intenção, que é um relouvor, a Nossa Senhora, depois voltar, e eu quiser pagar com Pix, ele vai pedir o nome da pessoa que vai ser responsável pelo Pix, vou colocar Rafael, e ele vai pedir de novo para voltar para o menu. Então essas são duas formas de pagamento que tem no programa. Se eu apertar agora, depois de ter marcado essas duas intenções, e apertar em dados, ele já vai informar que eu marquei duas intenções e tem um valor total de R$6. Se eu clicar em editar, ele vai pedir para eu escolher uma das categorias. Então, por exemplo, eu quero editar um relouvor. Ele vai informar todas as intenções marcadas nessa categoria junto do índice para você escolher. Então, escolha qual será editada pelo índice. Caso você tenha escolhido errado, você pode vir aqui em 11 e você vai retornar para o menu principal, ok? Então, se você vier aqui em editar novamente, um relouvor, e você realmente quiser editar, você escolhe, por exemplo, Nossa Senhora, você quer editar essa intenção. Você gostaria de remover, editar ou sair. Então, aqui você tem que digitar exatamente a palavra da ação que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero editar, então eu vou digitar editar. Ele vai pedir para eu digitar a nova intenção que eu quero. Então eu quero Nossa Senhora das Graças. Então a intenção foi editada com sucesso. Para eu ter certeza se foi editado com sucesso, eu posso voltar em editar um relouvor. E olha só, Nossa Senhora das Graças. Agora, se eu quiser excluir, eu vou colocar em remover. E aí ele vai ter removido a intenção. Olha só, editar um relouvor, olha só. Não tem mais Nossa Senhora, é Carla Cutis e depois já sair. Então eu vou colocar, eu vou escolher o do Carla Cutis só para mostrar que se eu escolher sair, ele já vai sair e voltar para o menu principal. E se eu vier aqui em dados novamente, antes mostrava duas intenções, porque eu tinha marcado o Carla Cutis de Nossa Senhora. Se eu voltar em dados, ele vai informar que tem somente uma intenção e o valor de R$3 de dinheiro. Agora se eu voltar a imprimir, não deu certo, vou colocar de novo, 4, imprimir, ele vai dizer que o arquivo Excel intenções.xlx foi criado e o valor total do dia é de R$3. Se eu vier aqui no listapix.txt, a gente vai ver, ó, que Rafael com R$3, então é aquele Pix que eu informei mais cedo, né? Se a gente abrir aqui, olha só, vocês podem ver que não está mostrando aqui, porque esse aqui é o arquivo XLX anterior. Ele atualizou aqui e eu tenho que abrir novamente para ele ter atualizado. E olha aqui, São Carla Cutis, está aqui. Tem ele atualiza certinho a planilha, então que você precisa abrir de novo. E aqui ela já vem toda estruturada para impressão. Se você vier aqui em Ctrl P, você já consegue imprimir, selecionando as páginas, a quantidade de cópias e tudo mais. Então
Basicamente assim que funciona o programa. Se eu quiser finalizar o programa, eu digito sim para sair, para confirmar que eu quero sair, porque você pode acabar selecionando sem querer o zero. E se você sair do programa, você vai perder tudo. Então os dados não vão ficar salvos no computador, eles vão ficar salvos só enquanto o programa estiver em execução. Então você não pode sair antes de finalizar tudo, né? Não, você vai perder esses dados. Então por isso que ele pede aí para você digitar sim, para você confirmar que você quer sair realmente. Então se você digitar aqui sim, ele vai finalizar o programa e vai realmente desligar. Se você entrar de novo, iniciar de novo o programa, ele não vai ter memórias das coisas que você já fez. Se eu digitar 2, ele vai marcar o total de intenções 0. E se eu clicar em imprimir novamente, ele vai falar que o total do dia é 0 e vai excluir o Calacutes, que foi a intenção que eu tinha marcado antes. Olha só, ele só vai pegar as intenções do Docs, como se tivesse iniciado pela primeira vez. Então o programa é esse, é assim que funciona. Ele tem muitas implementações futuras que eu gostaria de fazer nele, mas por enquanto ele já serve de muito bem pro propósito dele. Era isso que eu queria mostrar mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e eu vou trazer mais vídeos depois mostrando os outros repositórios. Valeu galera, e é isso aí, falou.